O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, disse que o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai ajudar a matar o pai dele se insistir na candidatura própria à presidência da República. O presidente do Partido Liberal afirmou que Bolsonaro é imprevisível e até pode surpreender todo mundo, apoiando a candidatura presidencial do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Segundo Valdemar, não será surpresa se Bolsonaro chegar com o nome do Ratinho na mesa. O PL ameaça obstrução do Senado. Temos 45 senadores, segundo Valdemar, para parar tudo. Valdemar também critica Lula, diz que foi um erro muito afrontoso com os Estados Unidos e que ele, no lugar do Lula, iria conversar com Donald Trump. Sobre Tarcísio de Freitas, Valdemar também mandou: Bolsonaro já tocou no assunto comigo com outros nomes, ou seja, o candidato a presidente do Bolsonaro, segundo Valdemar, não é o Tarcísio. Tarcísio, aliás, quer ser candidato à reeleição ao governo do estado de São Paulo. E aí, todo mundo sabe, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, sem perspectiva ainda de voltar. O Valdemar diz que isso é duro, mas está tocando aí. E ele deu uma pancada pesada no Eduardo Bolsonaro. Nicolas Ferreira, ele diz que é o máximo, mas precisa cuidado após a morte do Charlie Kirk, segundo previsão também do Valdemar da Costa Neto. Eu não vou pedir, por questões óbvias ululantes, a nenhum dos nossos comentaristas de hoje do Bradock Show a analisar essa questão, porque ela envolve o presidente do PL. Eu vou tratar dela como ela tem que ser tratada, numa abordagem que vocês precisam saber para entender qual é o jogo que está sendo montado de verdade pelo sistema de poder no Brasil. A jogada é a seguinte: o sistema de poder já definiu há muito tempo, mas agora está cada vez mais claro, que o candidato deles à presidência da República tem que ser alguém de centro, ou que eles chamam de centro, que fique afastado do que eles dizem ser direita ou extrema-direita. É isso, o jogo é esse. Não se sabe se Lula concorda com isso. Lula preferia ter candidatos até mais fracos para disputar com ele a reeleição. Lula tem um recall alto e os outros ainda um recall baixo, com exceção de Jair Bolsonaro. Lula quer todo mundo menos Bolsonaro. O sistema de poder aceita qualquer um que pareça ter essa imagem do centro, menos Jair Messias Bolsonaro. Então a estratégia do centro é eliminar completamente a possibilidade de ter Bolsonaro candidato à presidência da República. E agora então ficou mais manjada ainda, quando Valdemar diz que é Eduardo Bolsonaro que pode matar o pai, né? Mais depressa, se ele resolver ser candidato a presidente. Vamos lá, o Eduardo já lançou a sua candidatura a presidente, a sua vontade de ser candidato a presidente. Se ele vai conseguir viabilizar isso ou não é outra coisa. E se ele lançar, o pai vai ter que apoiá-lo. Não teria outro jeito. É uma situação complicada. Só que o sistema de poder não quer isso. Os presidentes dos partidos, que parecem de direita, mas, na verdade, fazem o diabo para parecer de centro, já definiram que não querem Bolsonaro novamente. Então, nós estamos diante de um dilema. O eleitorado, grande parte dele, quer Bolsonaro. Uma outra parte, pesquisas já revelam, não votam nem com Lula nem com Bolsonaro. E uma outra parcela é fechada de maneira consistente com quem o PT lançar e provavelmente será Lula de novo, mesmo sem a força do povo. Então, o jogo é esse. Os partidos estão jogando agora com a possibilidade da anistia trans, ou dessa anistia fake, que vai ser usada para quê? Exatamente para garantir que Jair Messias Bolsonaro não possa ter os seus direitos políticos, tenha a sua condenação criminal confirmada, para que não possa ser candidato à presidência da República em 2026. De novo, a história, o plano do centro é esse. Agora, será que vai aparecer algum obstáculo no meio do caminho para mudar tudo isso? Tipo, Lourão, pressão americana? Ou as consequências das ações norte-americanas
na América Latina e no Brasil? Isso pode influenciar a mudança do jogo? Pode. Então, o mais recomendável agora é boca fechada, muita atenção e análise precisa do que vem por aí. Agora, a certeza é o centro e seus partidos já traíram Jair Messias Bolsonaro. Não se iludam com essa possibilidade, com nada diferente disso. Ok? Então presta atenção no serviço, que a gente vai ter que trabalhar para que o Brasil tenha uma agenda que seja coerente com tudo de bom que fez Jair Bolsonaro para a gente poder seguir em frente. Do contrário, teremos a consagração da Brazuela chinesa e sua tirania sem vergonha e cada dia mais escancarada, derrubando as máscaras dessa turma que se diz de centro, mas a gente sabe que o centro deles é o centro do totalitarismo, é o centro da picaretagem, é o centro da corrupção, é o centro com o descompromisso completo com a vontade maior do povo brasileiro. Ponto. Vamos lá agora, Bradock Show, agora com os seus comentaristas trabalhando de verdade. Eu hoje fui apenas um comentaristazinho de leve para colocar uma questão bem calma para vocês. Agora vamos lá, a Câmara, olha aí, hein? Olha o autoritarismo batendo a porta, derrubando a porta, tiro, porrada e bomba. A Câmara dos Deputados vai punir 14 deputados que ocuparam o plenário em agosto, exigindo votação da anistia. Marcos Polon vai ter 4 meses de suspensão por sentar na cadeira do Mota. Van Hatten e Zé Trovão receberão 30 dias de suspensão cada um, como se fosse ali molequinho de jardim de infância. Nicolas Ferreira, Sóstenes Cavalcante, Bia Kicis e outros receberão censura por escrito. Não, isso não pode ser o Brasil. A ocupação da Câmara dos Deputados foi um protesto por anistia, fim do foro privilegiado e impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O corregedor da Câmara, Diego Coronel, enviou a representação ao Conselho de Ética e uma ação similar já foi feita por outros parlamentares ao longo de anos, só que ninguém foi punido por nada parecido com isso, principalmente quando era da esquerda. Mas agora vem aí o sistema de poder dando mais uma ordem de intimidação e provavelmente, se não houver um protesto veemente, o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai acabar fazendo mais essa ação de opressão. Para quê? Para intimidar, para não permitir que os parlamentares tomem as devidas providências que precisam ser feitas para esse Brasil voltar a ter o rumo correto da sua história. Dárcio Bracarense, vamos lá! Que história é essa? O Brasil está parecendo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O parlamento punindo o parlamentar. É o fim da picada. É porque o parlamento deixou de ser parlamento. O parlamento, que é a casa do povo, virou a hospedaria do STF. Quem ousa reclamar é despejado. E a ironia, tá? Você está sendo despejado porque você protestou contra quem fez errado. Portanto, fazer algo errado, cometer ilícito, é menos grave do que protestar contra eles. É um tanto assustador. Eu quero registrar, o PT já fez aquele tipo de ocupação, tanto no Senado quanto na Câmara. Quem não lembra da Fátima Bezerra comendo um marmitex na mesa do Senado? A mesma coisa as mulheres protestando na Câmara dos Deputados, ocupando a Câmara por conta de uma matéria que, segundo elas, atentava contra o direito das mulheres. Esse tipo de obstrução, esse tipo de protesto é mais do que legítimo e faz parte da democracia. A democracia tem um parlamento barulhento e, normalmente, um judiciário que é calado, sobretudo fora dos autos. Mas não é o que a gente está assistindo no Brasil. É lamentável, isso é um ataque direto contra a voz da população, porque aqueles parlamentares que ali estão foram todos votados e, infelizmente, se a gente não assistir uma reação imediata desse Congresso que aí está, provavelmente até o ano que vem, infelizmente, a gente tem que dizer,
a função do Congresso deixará de ter existido. Ou eles reagem a isso agora, ou não há o que fazer. Imagina, Van Hatten afastado e Pollon afastado, ao mesmo tempo em que você tem uma senhora que fez do seu gabinete um salão de beleza, contratando maquiador e por aí vai. Eu estou chamando de senhora aqui para poder evitar processo, tá? E o senhor que fez rachadinha, fez uma transação penal e com ele nada aconteceu. Ou melhor, foi suspenso, mas por outro motivo. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco em que tipo de democracia está sendo construída no Brasil. Uma democracia sem polarização, ou seja, onde todo mundo é obrigado a concordar com a voz de um só tirano. Eu não vejo como isso pode ser chamado de democracia. Silvia Wanhapi, que história é essa? Que absurdo. Perseguição. O Congresso promovendo perseguição. Já tivemos o absurdo, que a gente não pode deixar de lembrar, do Daniel Silveira. O Congresso brasileiro foi o grande algoz do Daniel Silveira quando permitiu que ele fosse preso e depois processado, né? E depois, o que veio depois foi consequência. E aí criou-se, graças a essa atitude covarde, até uma jurisprudência, entre aspas, do Supremo, para dizer que o artigo 53 da Constituição não vale. Mas agora você tem o próprio Congresso sendo o algoz dos parlamentares. Nem a tirania mais canalha poderia prever algo desse jeito. Né? E se você verificar, né, nós estamos indo como ovelhas ao matadouro, né? Cada um dos parlamentares que ousam protestar contra o sistema que se instalou de manipulação, de acordos escusos, qualquer um que tente se manifestar, esse será cerceado, este será degolado, este será punido, para que aprenda a se manter em silêncio quando acordos são feitos. Para que, caso você não concorde, você fique em silêncio, mas nunca exerça a sua autoridade ou o seu momento, né, de fala, de protesto, você é proibido. Então, é algo grave e previsível até, porque desde o momento em que abriram a prerrogativa, né, para que abriram a porteira punindo da forma como puniram o Daniel Silveira, nós já poderíamos imaginar que tudo isso que está acontecendo iria acontecer. Agora, você imagine 4 meses de suspensão, 120 dias para um deputado que ousou sentar numa cadeira. Na realidade, ele sequer impediu, né, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, sentasse a sua cadeira. Ele apenas sentou na cadeira e não estava vendo sessão, né? E o outro, como Trovão, suspenso por 30 dias. Outros com apenas uma repreensão. Na realidade, é tentativa de degola. Porque todos os outros que sequer ousaram, como já foi comentado pelo Dácio Bracarense, né? De que comeram, de que fizeram as suas quentinhas e que se fizeram as suas extravagâncias, sequer foram punidos. Por exemplo, a Célia Chacriabá ousou, em abril, invadir a Câmara junto com um grupo de outros indígenas, né? E ainda colocou uma ação contra a Polícia Legislativa porque a impediu de invadir. Então, até agora, nada aconteceu. Por quê? Porque ela faz parte do outro lado, né? É uma deputada da esquerda, mas os da direita que ousam criticar, esses serão penalizados. Então, isso é uma prova de que ou o Brasil aprende a escolher melhor os seus representantes, ou nós já teremos o fim do nosso próprio país e o da democracia, como é o que está se apresentando agora com essas punições. Aqui, Bradock Show, oferecimento Golden Brasil, Fred Rodrigues. A tirania tupiniquim está cada vez mais escancarada, mas a gente jamais poderia esperar que ela tivesse o seu braço mais consistente e mais incompetente exatamente entre os representantes do povo. O Congresso Nacional, que está aceitando tudo, que não está tomando as medidas corretas para reequilibrar a relação institucional e agora
vem com a intimidação descarada dos parlamentares conservadores. Com certeza, Serrão, é vergonhoso. O que o Congresso está fazendo é vergonhoso. Olha o nível de corporativismo que existe lá no Supremo Tribunal Federal. Olha o que o Moraes fez, rasgou a Constituição, aloprou completamente o Código de Processo Penal e mesmo assim é apoiado ali pelos seus parceiros, pelos seus colegas, quase em todos os momentos. E agora o Congresso não consegue se proteger, está tentando dar satisfação a quem? Eu não acredito muito em coincidências, né? A gente sabe que o corregedor, o deputado Diego Coronel, o pai dele é o Ângelo Coronel. E se a gente for olhar de onde eles vêm, né, do estado da Bahia, a gente vai ver que o Ângelo Coronel, o pai do Diego, está buscando uma composição para a vaga de Senado na chapa do PT. Só que a chapa do PT já está praticamente ocupada com o Rui Costa e com o Jacques Wagner. Então ele tem interesse sim em sair candidato ao Senado pelo PT na Bahia, só que precisa desse espaço na vaga. E aí vem o Diego Coronel, o filho dele, e arrebenta os bolsonaristas todos desse jeito, com um absurdo. O Darcy lembrou muito bem aí, na votação, se eu não me engano, foi da reforma trabalhista no Senado. Vanessa Graziotin, Flávia Bezerra, Gleisi Hoffmann ocuparam a mesa. Senadoras na época do PT e do PCdoB ocuparam a mesa e interromperam os trabalhos por 6 horas. Aconteceu o que com elas? Nada. Absolutamente nada. E agora estão me falando que essa ocupação justa, digna, em razão inclusive da quebra de um acordo, está falando que isso merece um deputado ser punido, silenciado por 4 meses? Meu Deus do céu, gente. Isso é um desrespeito completo com o próprio Congresso. O próprio Congresso não se valoriza. O próprio Congresso faz questão de ser capacho. O próprio Congresso se rebaixa diante dos outros poderes. E o que a gente consegue com isso? Deveria ser, teoricamente, o poder, pelo menos mais expressivo, porque é ali que estão a maioria dos representantes do povo, né? Quando você elege um presidente, você elege aqueles que votaram, aqueles que a maioria elegeram. Agora, o Congresso ele tem representantes da minoria e da maioria, do centro, tem representantes de tudo quanto é lado. E está sendo achincalhado, está sendo aloprado por essas pessoas que parecem querer prestar satisfação a justamente os seus inimigos, justamente a quem quer amordaçá-los. É uma síndrome de Estocolmo da forma como a gente nunca antes viu e infelizmente está envergonhando essa casa que deveria ser nobre, mas eu acredito que nas próximas eleições eles vão ter um recadinho importante aí da população. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.